Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca Leal e esse é o primeiro vídeo do canal Relatos de uma Filha. Se você já me conhece, você sabe que o Relatos antigamente era um perfil no Instagram, mas devido aos novos rumos que eu tô levando na minha vida, eu decidi dar uma repaginada e transformar o Relatos no canal do YouTube. E hoje, neste primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo na minha vida e uma delas é a minha ida para Jocum. Bem, tudo começou no início de 2020, quando tava aquela movimentação toda eufórica em relação ao Descende, estádios lotando, ingressos acabando em menos de 30, 40 minutos. E eu queria fazer parte disso. Acabei comprando meu ingresso. Eu lembro que eu comprei o ingresso da frente, Campo Frente, então seria um lugar onde eu viria tudo de perto, teria acesso ao palco, seria incrível, né? E eu tava muito feliz porque eu ia fazer parte disso. Minha mãe, ela me dá de presente a viagem até lá de formatura, porque naquele ano, no meio do ano, eu me formaria em Direito. Então eu tava com muitas expectativas, muito animada, as pessoas da minha igreja, praticamente, o meu grupo de amigos, todos iriam. Mas, como as coisas são engraçadas, naquele mesmo período, no mesmo dia que aconteceria o Descende, no outro dia, na verdade, aconteceria a minha prova da ordem. Se você não sabe, quem se forma em Direito, que é advogar, precisa passar no exame da ordem da OAB, né? Então eu já tinha também, meu padrasto tinha me dado a inscrição, e a inscrição não é barata, é R$260. E naquele primeiro momento eu fiquei muito ansiosa e precisei escolher qual dos dois eu iria. Se eu iria para o Descende, onde eu só tinha comprado o ingresso até então, ou se eu faria a prova da OAB. E se eu escolhesse o Descende, eu teria que abrir mão da prova. E se eu escolhesse a prova, eu abriria mão do Descende. Então, naquele momento, eu escolhi o que mais pesou no bolso, que foi o exame da ordem. Meu padrasto tinha me dado de presente, já tinha pago, e eu fiquei receosa de jogar o dinheiro dele fora, né, entre aspas, e acabei escolhendo pela prova. No sábado, que foi o Descende, se eu não me engano, o Descende foi no dia 8, o exame da ordem foi no dia 9, eu assisti o Descende daqui de casa e foi incrível. Eu fiquei sozinha e mesmo aqui em Porto Velho eu consegui, assim, me conectar muito com o que estava sendo ministrado ali, o Espírito Santo agindo dentro do meu coração. Só que no outro dia da prova da OAB eu não passei. Eu tirei 36 pontos. Para você passar na prova você tem que acertar 40. Então, no primeiro momento, depois da prova que eu recebi o resultado, eu fiquei muito frustrada, porque eu pensei assim, poxa, eu deixei de ir para uma coisa que eu queria muito e também não passei na prova da OAB, que é uma coisa que eu preciso para poder exercer minha profissão. E, enfim, passou-se os dias, a frustração foi ficando de lado. Eu ainda não tinha me formado, então tava tudo certo se eu não passasse na OAB, eu ainda tinha uma outra chance. E depois do dia da prova da OAB e do Descende, respectivamente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, mas eu não dei muita bola, nem vi o que era a mensagem e deixei ela ali. E um dia, eu limpando as conversas do meu celular, eu cheguei na mensagem dessa pessoa que tinha me enviado, e como eu não conhecia o número, eu não conhecia a foto da pessoa que estava ali, eu ia apagar sem ler. Mas eu decidi clicar na mensagem e era uma pessoa da Jocum de Florianópolis, que é o Paulo Fidelis, que ele é obreiro de lá, entrando em contato comigo a respeito do meu cadastro que tinha sido realizado no Descende e que tinha sido enviado para a base da Jocum de Florianópolis. E ele estava entrando em contato comigo para poder falar a respeito um pouco de como que era a base lá, como era a Jocum, e me mandou o site. E aí eu entrei, fui visitar o site, vi algumas coisas que eu gostei muito, que era o Passo de Justiça, que tem até a ver um pouco com a minha profissão, né? Com direito, povos marginalizados, povos esquecidos. Até que ele, conversando comigo, disse que para que você pudesse fazer qualquer coisa da Jocum, era necessário que você primeiro tivesse a ETED, que é o curso que eles têm, como se fosse a porta de entrada para Jocum. Qualquer Jocum que você for, para que você possa exercer qualquer coisa, você precisa da ETED.
como se fosse o curso de iniciação, né, de formação. E eu achei super legal, mas era uma coisa muito distante da minha realidade, eu não achava que seria possível e agradeci o convite, salvei o número dele e disse que depois eu conversaria com ele. Passado algum tempo, eu contei para minha discipuladora sobre isso, que tinham entrado em contato comigo, e a gente começou a orar sobre aquilo, mas assim, sem muito afinco, era só algo mesmo para perguntar se o Senhor gostaria que eu fizesse parte disso, se era algo do Senhor para minha vida. Se não fosse, ele confirmaria, e se fosse, ele também confirmaria. Então a gente ficou nessa, né? Só que antes desse evento, desse momento do Descende, no ano anterior eu tinha recebido uma profecia de um apóstolo que tinha ido na minha igreja, e ele tinha me dito que, na verdade, ele tinha me revelado uma coisa que só eu e Deus sabíamos. Então eu fiquei muito assustada quando ele começou a me falar essa situação que tinha acontecido comigo e com Deus dentro do meu quarto. E ele me disse que Deus, ele tinha grandes coisas para minha vida, mas que para que ele pudesse me entregar essas coisas, eu precisava me libertar do medo. Que o medo era aquilo que me prendia, que me auto-sabotava. Eu mesma me auto-sabotava por conta do medo. E como eu estava vivendo muitas coisas dentro da minha casa, estava um momento muito turbulento, eu realmente estava apavorada. Eu estava passando por um processo de depressão, a minha casa estava uma bagunça, o clima que não estava dos melhores. Então eu falei assim, mas como que o Senhor vai me dar coisas grandiosas se eu não estou conseguindo lidar nem com os meus próprios problemas? E aí ele me perguntou, esse apóstolo, se eu gostaria de me ver liberta desse medo. Foi quando ele começou a orar comigo e várias coisas aconteceram. E aí veio o convite para Jocum e a gente começou a orar sobre isso. Depois de um tempo eu fui conversar com esse obreiro novamente, com o Paulo, e eu falei que eu tinha interesse sim de fazer a ETED, mas que era uma realidade muito distante da minha e que eu nem sabia como que eu conseguiria ir para lá, porque provavelmente os meus pais eles não me apoiariam. E esse era um dos meus maiores medos, que os meus pais não me apoiassem. E aí o Paulo, eu lembro que ele contou a história dele, que também não foi fácil para ele ir para lá. Então ele me disse que eu não precisaria ter medo, porque se fosse da vontade de Deus, Deus ele ia organizar e ia fazer com que tudo desse certo. Só que aí, antes disso, ele me explicou que para que você pudesse fazer TED, você teria que preencher um formulário. E esse formulário ele ia passar por uma análise. A resposta ela não era imediata. E o fato de você estar ali se inscrevendo não significaria que logo de cara você já seria aceito para Jocum. Quando você se inscreve e aí você preenche vários formulários, tem um formulário para você responder, um formulário para sua discipuladora ou para o seu pastor responder, tem um outro formulário para os seus pais e um outro formulário para um amigo seu de mais de 10 anos, mais de 5 anos, se eu não me engano. E através desses formulários eles analisam o seu comportamento e eles colocam isso diante do Senhor. Então as pessoas que vão para lá, elas são direcionadas por Deus. Então ele me explicou isso e disse que para mim ter paciência, porque se eu fosse aceita, eles entrariam em contato comigo novamente. Passaram-se alguns dias e aí a Elisângela, que é a coordenadora da Jocum de Florianópolis, entrou em contato comigo dizendo que eu tinha sido aceita. E aí a gente conversou por telefone, eu contei como que estava sendo a minha vida até ali naquele momento, que eu não poderia ir na próxima turma porque eu estava concluindo a minha faculdade, mas que se eles permitissem eu iria na próxima. E ela falou, não, tudo bem, você pode vir quando o Senhor achar que é o momento certo, mas saiba que você foi escolhida. E eu até perguntei pra ela, eu falei assim, mas como que vocês sabem que é pra mim ir? O que é que o Senhor revelou, né? Ele falou, o que ele disse? E aí ela me contou que eles colocaram isso em oração e que eles sabiam que era de Deus, porque as pessoas que não eram para ir, o Senhor ele tinha dado um jeito de que essas pessoas nem respondessem ou nem dessem moral para eles, né? Enfim, ali começou a brincadeira. E no mesmo ano, a turma que supostamente eu iria, ela foi cancelada, porque veio a pandemia e, enfim, tava tudo fechado, lockdown. E aí eu concluí a faculdade, me formei,
comecei a fazer uma especialização nesse meio período da pandemia. E quando foi no ano passado, 2021, eles entraram em contato comigo novamente. E aí eu contei como que estava sendo a minha situação até ali naquele momento, que eu estava terminando a minha pós, que eu estava trabalhando e que eu tinha receio de abrir mão de tudo para ir para lá, que era algo desconhecido, algo novo, que eles orassem por mim, que Deus me revelasse de certa maneira, mas que acima de tudo era uma coisa que eu pedia muito para Deus, que se realmente fosse para mim ir, que os meus pais me apoiassem. Era muito importante para mim que eles me apoiassem, principalmente pelo fato deles não serem cristãos e deles não entenderem como é a Jocum. E aí foram 2 longos anos orando e chorando e tendo crises e mais crises, e logo eu consegui um emprego. Logo que eu me formei em agosto, em setembro eu já consegui um emprego. E foi muito difícil nesse emprego, porque essa saída da faculdade, você começa a ter a vida de adulto mesmo, né? As contas chegam, a realidade começa a ser um pouco mais dura. E nesse ano de 2021 também foi muito difícil, porque meus pais sofreram um acidente muito grave, eles encapotaram o carro deu perca total, meu padrasto ele quebrou a vértebra, 5 costelas, a nossa funcionária quebrou o fêmur, a minha mãe ficou machucada. Então tava um contexto muito caótico para mim naquele momento, né? E aí a Jocum orando por mim, intercedendo e sempre em contato, eu sempre conversando, até que chegou o momento de eu conversar com a minha mãe, né? E falar para ela que eu tinha recebido esse chamado. Eu já tinha começado a introduzir o contexto, mas ela não tinha dado muita bola. Na verdade, nem passava pela cabeça que eu poderia sequer cogitar a ir, né? Mas no belo dia, ela e eu aqui em casa, eu cheguei nela e falei, contei tudo, conversei, falei como eu me sentia. E pra minha surpresa, ela super entendeu do jeito dela, né? Ela aceitou, achou muito legal como que era lá, achou muito bacana também a questão do projeto Passos de Justiça, que foi realmente o que mais me chamou a atenção na Jocum de Florianópolis, porque cada Jocum ela tem um contexto diferente. Por exemplo, a Jocum daqui de Porto Velho, eu poderia muito bem fazer a ETED aqui em Porto Velho, que é do lado da minha casa, mas o contexto daqui é diferente do meu chamado, daquilo que queima no meu coração. Aqui o foco são os ribeirinhos, os indígenas, tradução de Bíblia para indígenas, né? É a transculturalidade. E lá o foco da Jocum de Floripa tem mais a questão das esferas da sociedade, então política, povos marginalizados, povos esquecidos, né? Povos excluídos, na verdade, que é algo que realmente queima no meu coração. E aí, passada a fase mais difícil, que foi falar com a minha mãe, veio a segunda fase mais difícil, que foi falar com o meu padrasto, que é a pessoa que me cria, né, junto com a minha mãe. Meu pai, né, meu pai de sangue, mais a minha boadrasta, eles super apoiaram, super aceitaram, porque são cristãos e entendem, já conhecem a Jocum, mas pelo fato, né, de eu ser criada com a minha mãe, né, de eu conviver com a minha mãe, com o meu padrasto, era importante para mim que eles me abençoassem. No primeiro momento, o meu padrasto ele achou muito surreal isso, disse que era muito arriscado, que o que eu tava fazendo não, era uma loucura, mas depois de um tempo, né, com muita oração, o Senhor ele foi ministrando na vida da minha família. E quando eu vi, a minha família já estava até fazendo planos e contando para as pessoas, e planejando esse tempo junto comigo. E como que vai ser esse período, né? Serão 5 meses na Jocum de Florianópolis, 3 meses de curso teórico, 2 meses de curso prático, do período prático, na verdade. Eu estarei indo no dia 15 de março, para poder chegar lá dia 16. E assim, meu coração ele tá com muita expectativa, eu sou muito grata porque as pessoas que estão ao meu redor me abençoaram e me apoiaram de uma maneira que eu fiquei assim muito constrangida. Meus irmãos, meus amigos, a minha igreja, meu pastor, que também era muito importante que eu tivesse a bênção dele. E eu realmente acredito que esse é um novo tempo para minha história. E eu tenho certeza que a Bianca que está indo não será a mesma Bianca que irá voltar.
E eu tô com medo, mas ao mesmo tempo muito feliz, muito alegre. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários, podem fazer perguntas, coloquem temas aqui que vocês querem dos próximos vídeos. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, aquele clichê que a gente sempre vê em canais do YouTube, para que eu possa criar mais conteúdos. Se vocês querem ver vlogs, coloquem aqui, contem aqui pra mim o que vocês querem ver aqui no canal do Relatos de uma Filha. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.